Então, vamos à revisão do conteúdo avaliativo do primeiro bimestre. Lá no nosso conteúdo avaliativo do primeiro bimestre, nós tivemos os artículos e os heterogenéricos, além da leitura e interpretação de texto, né, para revisão, para conteúdo das avaliações. Esse conteúdo está lá na frente A, módulo 4, nosso material lá do primeiro bi, ok? Vamos lá. A gente tem lá na página 29, quando a gente fala de artigos e heterogenéricos, a gente precisa, eles têm uma relação entre ambos, né? Por isso a gente vai precisar rever os dois, tá? Juntos. Por quê? Olha lá, vamos primeiro aos artigos. Os artigos, aqui nós temos os artigos definidos para revisão. Artigos definidos, lembrando do português que os artigos definidos são aqueles que definem o quê? O nome, o substantivo, por exemplo. Então, esses artigos definidos de português são o, o a, os e as. Variação de gênero e número, certo? Ok. No espanhol, esses artigos el, la, los e las, tá? Então, aqui também eles podem ser femininos, masculinos, mas também a gente tem aqui o artigo neutro, tá? E eles têm essa flexão de gênero e número, singular e plural, ok? Masculino e feminino. Aqui nós temos alguns exemplos com esses artigos. La revista, a revista, las revistas, as revistas, el periódico, o jornal, e los periódicos, os jornais. É uma observação aqui que lo é um artigo neutro e não é singular de los. O singular de los é el. El chico, el niño, el gato, el hombre. Plural de el, los. Lo é um artigo neutro que não tem nada a ver, nenhuma relação com los, ok? Ok, então os artigos, eles são esses dois artigos com variação de gênero e número, tá? A gente chega lá nas palavras heterogenéricas. As palavras heterogenéricas, elas são palavras que têm o gênero masculino e feminino diferente do português para o espanhol, tá? Então, são heterogenéricas. Gêneros são palavras que fazem referência a diferenças de gênero entre duas línguas, tá? Então, são palavras que têm uma escrita semelhante a algumas palavras do português, tem significado semelhante também, mas tem gêneros diferentes, tá? Aí, nós temos aqui, ó, a definição seguinte. Há palavras em espanhol que têm o gênero contrário com relação ao português. Temos exemplos. La leche está hervida. Leite é uma palavra masculina no português, no espanhol é uma palavra feminina. Eu diria no português, o leite está servido. Eu digo no espanhol, la leche está hervida. Certo? Já comiste todas as legumbres? Legumbres é uma palavra masculina do português. Já comeu todos os legumes? Já comeste todos os legumes? Mas no espanhol é uma palavra feminina. Já comiste todas las legumbres? Ok? Então, são palavras heterogenéricas, são palavras com gêneros diferentes, tá? Com gêneros diferentes, fazendo referência entre português e espanhol, entre as duas línguas, certo? Aqui abaixo eu tenho alguns exemplos como el agua, el hambre, el África e el águila, para dizer o que disto aqui. Que existem palavras que são femininas, mas exigem o artigo masculino. Como assim? Eu vou ter palavras femininas que terão como artigo, acompanhando elas, como um artigo masculino, tá? Por quê? Em que isso ocorre? Isso acontece para evitar o que a gente conhece por cacofonia.
a repetição de um som desagradável, incômodo aos ouvidos, tá? Que vai ser produzido pelo mesmo som de dois fonemas iguais, pelo mesmo som de duas palavras, duas letras iguais, tá? Então, se eu termino uma palavra com o mesmo som que eu inicio a outra, vai acontecer esse fenômeno que nós chamamos de cacofonia. E para evitar a cacofonia, o que se faz? Se utiliza um artigo de gênero diferente, tá? Ok? Então, diante de substantivos que comecem com a tônicos, nós devemos utilizar o artigo masculino el ou ok? Por exemplo, água, esse A inicial de água é tônico. Portanto, eu não vou poder utilizar antes de água o artigo feminino lá. Eu vou ter que utilizar aqui, ele vai exigir que eu utilize aqui o artigo masculino el água. Hambre, também, hambre. Eu não vou utilizar aqui, antes de hambre, o artigo definido feminino lá. Eu vou utilizar o masculino el hambre, para evitar la hambre, porque hambre, o H, ele tem um som mudo, então eu vou utilizar aqui o som da vogal A, e vai haver essa repetição, para que não exista essa repetição do mesmo som ao final e ao início de uma outra, de duas palavras, tá? Igual com África. África é uma palavra feminina iniciada por ar tônica. Então, esse A tônico, ele vai exigir antes deles o quê? O artigo definido masculino el África. El águila também. Águia é uma palavra feminina, águila, mas inicia por atônico. Então, se inicia por atônico, ela exige, essa palavra exige aqui o artigo masculino el, ok? Então, a gente continua aqui. Essas expressões que eu coloquei para vocês aqui são femininas, mas que exigem o artigo masculino, isso acontece somente no singular, porque quando elas estão no plural, aí já não vai mais existir o mesmo som, a junção do mesmo som ao final do artigo e o início da palavra. Por quê? Porque você vai estar no plural, eu vou acrescentar mais um fonema aí, que é da consoante, o fonema da consoante S no plural. Então, vai voltar a forma feminina. Las águas, las águilas, tá? Porque aí eu acrescentei o S, então não vai existir mais o mesmo fonema final e inicial dessas duas palavras. Então, entre elas, vai existir um outro fonema que vai fazer essa separação e vai evitar a repetição do mesmo som, tá bom? Antes das letras e nomes femininas que começam com A, se utiliza o artigo feminino. La Ana de mis sueños me reveló su amor hoy. La H es la única letra del alfabeto espanhol sin sonido próprio, ok? Tudo certo? Aí aqui a gente tem uma tabela com as palavras, algumas expressões heterogenéricas, tá? Com algumas palavras em que elas mudam de gênero, se tratando de língua portuguesa e língua espanhola. Aí eu tenho as formas femininas e na forma masculina. La leche, la sal, la miel, la computadora, la labor, la señal, la radio, la hormona, la silicona, la alarma, la sonrisa. E tenho outras formas femininas também, que traduzidas teriam a forma masculina, né? Então, aqui eu tenho masculinas: el árbol, el puente, el síndrome, el insônio, el párpado, el testigo, e assim sucessivamente todas as expressões que estão colocadas aqui,
tá? Elas só variam, só mudam o gênero com relação às duas línguas. Está bem? Aí aqui abaixo, ao final dessa segunda tabela, ao final da tabela, eu tenho uma observação. E todas as palavras que terminam em umbre, como por exemplo, la legumbre, la cumbre, la lumbre, la costumbre, todas essas palavras são femininas. Se a palavra terminar em umbre, é feminina. Mas eu tenho outras observações também, tá? Bem aqui ao lado. E todas as palavras que terminarem arre são masculinas, como el tatuaje, el mensaje, el viaje, el garaje, el porcentaje e dentre outras, ok? É só uma observação que esse umbre, essas palavras terminadas em umbre, no português, são as palavras que terminam em ume, também são femininas, lembram? Masculinas, o costumes, o legume, o cume, o lume. Então, essas palavras de português masculinas passam ao espanhol femininas, ok? Assim como arre. Arre são expressões, são palavras que terminam. Palavras terminadas em arre no espanhol, elas consideradas masculinas. Mas quando passam mais no português, terminou em agem, são femininas, como a viagem, a paisagem, a garagem, a porcentagem. Então, as mesmas regras aqui também, elas entram nessa regra dos heterossemânticos, do heterogenérico, aliás, de mudança de gênero de uma língua para outra. Ok? Tudo certo? Então, é isso. Até a próxima semana.